Senhor. Pai, em sinal de humilhação, ela se ajoelha perante a tua presença, perante o teu querer, Pai. Papai, que ela não venha falar aquilo que seja dela, Pai, mas que venha ser do teu Santo Espírito, Pai. Pai, fala conosco, fala com nossas necessidades, Pai. Papai, cada um veio aqui atrás de algo, Pai. Glória a Deus. Venho atrás de Ti, Senhor, atrás de uma resposta. Atrás, Senhor, de Ti, Senhor. Estamos atrás de Ti, Pai. Seguindo a Cristo, Pai. Papai, então, fale com o Teu povo, Pai. Porque o povo é Teu, Senhor. Não é nosso, é Teu. Então fala com o Teu povo, Senhor. Aleluia. É Teu. E fortifica cada um na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Até aqui nos sustentou o Senhor. Aleluia. E por isso estamos alegres. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele confiou a palavra que se encontra no livro de Coríntios. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios 13, 5. Qual é? Aleluia, 13. Quando podemos dizer? Segunda Coríntios 13, 5. Aleluia, vai dizer assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Podemos assentar. Aleluia, glória, glória a Deus. O Senhor, Ele trouxe essa palavra, uma palavra curta, mas que vai de encontro em nossos corações. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Permanecer naquilo que dizemos crer. Permanecer na fé. Será que permanecemos na fé? Porque a fé é crer. E se nós cremos, nós acreditamos. E se nós acreditamos, a gente vai requerer alguma mudança. O crer tem sido banalizado. Se você acredita em algo, você vai fazer o teu possível e impossível para que aconteça. O crer, o acreditar, vai fazer com que a gente venha se levantar daquela zona de conforto e começar a caminhar. Vai fazer com que a gente venha sair daquele ambiente, porque você teve fé. Aquele que crê e for batizado será salvo. O Senhor, Ele já começa. Você vai andar crendo. As pessoas no mundo, a gente vai ver que elas creem, acreditam tanto que elas vão se tornar aquilo que está no coração delas, que elas de fato se tornam. Porque o crer, o acreditar, tem que nos impulsionar a mudança. E é isso que está sendo banalizado hoje em dia. As pessoas dizem crer em Jesus, falam, não, eu estou com Jesus, mas estão indo ao lado oposto do que Cristo está dizendo para seguir. Falam, não, eu acredito, eu creio. Mas qual o tamanho do seu crer? Qual o tamanho da nossa fé?
Eu acredito que eu vou conseguir tal emprego. Eu acredito que eu vou conseguir tal faculdade. Eu acredito que as coisas vão mudar. Mas o que também essa fé está nos impulsionando a fazer? É um pouco doloroso quando o Senhor ele fala para a gente examinar a nossa vida até aqui. É o Senhor falando para você e para mim. Agora faz um raio-x. Você disse que você crê. Agora esse raio-x vai te fazer parar até o presente momento. A fé, ela anda lado a lado com uma ação. Ela anda lado a lado com uma atitude. A atitude de mudança. Essa atitude dói. Por quê? Quando você se posiciona perante o Senhor, você vai sentir a maré indo contra a tua vida. O posicionamento perante Deus vai fazer com que você pense que você vai cair do barco. E aí a palavra de Deus te sustenta. Você tem fé em quem? Em Jesus. Se você não temos fé em Jesus, você sabe que ele estava dormindo no barco no meio de uma tempestade. Porque ele sabia quem estava no comando. A fé, ela faz com que você venha se lembrar do tamanho do seu Deus. A fé, ela faz com que você venha se lembrar que não importa onde você andar, maior o que está em nós do que o que está em nós. E quem está em você e quem está em mim? Glória a Deus. O Espírito Santo. Foi um presente dado por Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Ele prometeu que nos daria. João Batista, ele vai dizer: eu batizo com água, mas haverá de vir um que vai batizar com fogo. Jesus, ele batiza com fogo. Mas para ele prometer e cumprir essa promessa, ele teve que caminhar até a cruz. A gente geralmente, eu gosto sempre de falar, para a gente não se esquecer. Às vezes a gente só fixa na imagem da cruz. Jesus morreu na cruz pela tua vida e pela minha. Mas a gente esquece da caminhada dele até lá. A caminhada de Jesus até a cruz, para que você e eu não viéssemos perecer, para que você e eu não viéssemos ter que passar aquilo que ele passou. Será que não vale a pena a gente crer um pouquinho mais? Aleluia, glória a Deus. Na EBD foi falado sobre como era o chicote. Não era simplesmente um chicote qualquer. Na ponta desse chicote tinha meio que, como é que é, espinhos? Pedra, que era grosso. Então quando atingia as costas de Jesus, arrancava a pele. Ficava em carne viva. O nosso Jesus em carne viva, pagando por algo que não era dele. Esse amor de Jesus Cristo tem que nos causar algo, tem que nos impactar, tem que fazer com que a gente venha nos examinar e não aceitar continuar na mesma situação. Tem que nos impulsionar a querer uma mudança real e verdadeira. Aleluia! Tem que nos impulsionar a querer sair daquele ambiente que o inimigo tanto quer nos colocar. Glória a Deus. Gólgota, ali era passagem. E às vezes a gente quer instalar a nossa cruz em algum lugar específico. Foi só por um momento. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Foi só por um momento. Ele sentiu. Jesus Cristo, ele sentiu a dor. Ele foi cuspido, foi blasfemado. Teve um momento que a cruz estava pesada demais, sabe? Porque não era para ele. A cruz era maior do que Jesus, era para Barrabás. Não era para Jesus levar. É o Senhor falando que você vai carregar a sua cruz, mas no caminho até lá, no meio do caminho,
levantaram um homem para levar e ajudar Jesus a levar aquela cruz. É o Senhor falando para você e para mim. Quando você toma ação de mudança, você percebe que muitas das vezes você começa carregando a sua cruz sozinho. Geralmente não tem muitas pessoas. Geralmente é só você e Deus. No íntimo é você e Deus. Só você sabe o que você está passando. Só você sabe do que você está orando, pedindo por uma bênção, pedindo por uma libertação, pedindo por uma causa. Na palavra de Deus vai dizer: é por esta causa que eu me ponho de joelhos. Só você sabe qual é a causa que você está se colocando de joelhos. Só você sabe. Você e Deus. E aí Ele te reergue, porque agora você tomou atitude, agora você vai agir. Jesus andando até a cruz, até o ápice, até Gólgota. E aí o que acontece? Ele recebe ajuda até o local. Jesus, ele tinha fé no Pai. Você e eu também temos que ter. Aleluia. Jesus, ele disse: bom é o Pai, quando chamaram ele de bom. Jesus, ele disse isso. Não que ele não fosse bom, mas é que ele estava nos ensinando que enquanto estivermos aqui, nós precisamos ter dependência dele. Dependência do Senhor, dependência de Jesus. A gente precisa se examinar a vós mesmos, se realmente estáis na fé. A gente descrê, mas quando cremos em algo, realmente estamos dispostos a mudar por este algo. Nós estamos dispostos a ter uma vida diferente. Nós estamos dispostos a deixar o passado para trás. Nós estamos dispostos a recomeçar. Porque Ele apagou as nossas transgressões. Ele apagou o nosso passado. Ele apagou o passado do filho pródigo. Ele apagou. É claro que quando o filho pródigo vem até o pai, o que ele diz? Nossa, me trate como um de seus empregados. É claro que o filho pródigo, ele fala isso, sabe por quê? Porque ele sabia que ele não merecia. Ele sabia e se colocou no local que você e eu muitas das vezes esquecemos de nos colocar. O local de humilhação. Deus maravilhoso. A humilhação, ela aumenta a fé. É claro que quando você chega a Jesus, você muitas das vezes chega quebrado, você chega machucado, você chega muitas das vezes um caco, mas o Senhor, Ele se garante de te restaurar. Aleluia. Ele te reergue, Ele dá a sua força. Muitas das vezes a gente chega até Jesus daquela forma, como um vaso na mão do oleiro, quebrado. Mas é assim que o Senhor gosta. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é especialista em refazer Aleluia, vasos quebrados, glória a Deus. restaurar Meu Deus. e trazer dupla honra. Como vai falar em Isaías 61. Glória a Deus, Aleluia. Dupla honra o Senhor, Ele vem sobre aqueles que se humilham perante Ele. aleluia. Quando você se levanta depois de uma oração, você se levanta diferente. Glória a Deus, aleluia. Você se levanta com uma fé maior, porque para você ter uma maior fé, você precisa descer. E muitas das pessoas estão negligenciando descer. Glória a Deus. Tem a oração que a gente faz de joelhos, que geralmente estamos intercedendo por pessoas. Você está intercedendo pela sua vida. Aleluia. O Senhor às vezes te entrega pessoas que você nunca mais viu e você começa a interceder por essas pessoas. Porque você e eu não sabemos orar como convém. Quem intercede por nós é o Espírito Santo, o presente que Jesus nos deu. Ele foi para aquela cruz e depois de 3 dias ressuscitou. Mas Ele disse que não nos deixaria órfãos. Nos daria o seu Espírito Santo. E Ele concluiu. Então, de forma que se a gente vai lá fora e prega o Evangelho, quem testifica a palavra?
O Espírito Santo. Aleluia. Quando você ora com gemidos inexprimíveis, quem é que intercede por você e por mim? O Espírito Santo de Deus. Quem é? Ele está aqui. Ele está operando. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua casa, está sobre a sua vida. Ele que nos atrai a presença. É o Espírito Santo de Deus. Nós não fazemos nada sem a presença. Enquanto ainda está na terra, Ele ainda vai chamar os filhos. Mas quando houver o arrebatamento, o Espírito Santo também será tirado. É o que o Senhor está falando para você e para mim. Algo é que, se está difícil agora, imagine para aqueles que não se posicionaram perante o Senhor. Meu Deus. Se a gente não se posiciona agora em fé, porque se a gente agora sabe que fé é crer, e se você de fato crê, você vai mudar seus hábitos, você vai ter uma mudança no teu pensar, metanoia, de dentro para fora. Se agora a gente já sabe disso e a gente não faz, a gente corre o sério risco. Jesus, ele trouxe você e eu aqui para nos fazer voltar à essência. Glória a Deus. A essência da adoração, a essência do clamor, a essência da presença. Aleluia. Voltando à essência inicial de como fazíamos nas primeiras orações, Glória a Deus. de como fazíamos nas primeiras vezes que a gente convidava a presença. Eu voltei, graças a Deus, para o meu quarto e eu estou muito feliz com isso. E no meu quarto eu tenho uma cadeira que eu separo para Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sei que os três são um, mas a gente já sabe que eu gosto de deixar as três cadeiras e lá só tem uma. E esses dias eu falei, poxa Senhor, quando eu estava dormindo lá na sala, que tem o sofá-cama, eu pegava o colchão grande que tem lá e botava, eu falava, Senhor, deita aqui do meu lado, Pai, Filho e Espírito Santo é grande. Eu falei, poxa Pai, eu falei com o Senhor esses dias, esse colchão é tão pequeno, não dá pra gente. Eu falei com o Senhor, e essa cadeira aqui só tem uma, Deus sabe que eu estou incomodada com ela. Eu falei, poxa Senhor, lá na sala pelo menos era maior. Chamando a presença, criando intimidade. O que você faz quando você quer ter intimidade com alguém? O que você faz quando você quer iniciar uma amizade com alguém? Você não conversa, você não puxa assunto, você não tenta chamar para perto? Por que a gente não faz a mesma coisa com o Espírito Santo? Precisamos começar. Você vai estar lá na tua casa, você vai estar lavando uma louça, você vai estar fazendo alguma coisa, mas você vai estar chamando a presença. Nossa Senhora, olha essa louça aqui hoje. Eu não gosto de lavar louça, eu preciso ser sincero, eu falo. Mas aí o Espírito Santo, quando eu estou lavando a louça, chama a presença. Olha, Espírito Santo, essa louça aqui está muito grande, não deixa mais a gente chegar nesse nível de louça não, Senhor. E o Espírito Santo, ele começa a ministrar comigo ali. Ele começa a ministrar comigo no banheiro. Essa palavra, ele quando ele entregou e confiou a mim, foi no momento que ele estava me exortando. A gente vai chegar até esse ponto, se o Senhor permitir, porque o que ele está trazendo aqui é totalmente diferente do que ele falou para escrever. Mas é o Senhor lhe trazendo, voltando à essência, voltar à intimidade. Voltar à essência é uma mudança de rotina, uma metanoia. E é essa metanoia que o inimigo quer impedir você e eu de ter. Do crescimento espiritual. Quando você passa a querer uma mudança, você vai sentir essa batalha, essa tempestade crescendo. E eu dou esse testemunho que eu estava lá em casa e o Senhor, ele me deu um sonho. E nisso que o Senhor, ele me deu um sonho, foi incrível, foi maravilhoso. Ele já havia ministrado esse sonho no meu coração, porque quando a gente começa a caminhada cristã, o Senhor nos dá um sonho e a gente fala, Senhor, eu não quero. Ah não, Deus, isso daqui não é pra mim. Ah não, pelo amor de Deus, não, manda pra lá, não. E aí o Senhor, ele só manda falando assim, esses são os meus planos para você. E aí você vai caminhando, aí você vai ver que o Senhor, ele começa a te moldar, ele começa a mudar a tua forma de falar. Aí aos poucos ele vai mudando o teu caráter, ele vai mudando a sua fala, ele vai mudando a sua veste, ele vai mudando, porque não tem como a gente continuar sendo a mesma pessoa.
A mudança, uma hora ela vai acontecer, mas para ela acontecer a gente precisa deixar Deus operar. A gente precisa deixar Deus trabalhar. Mas Deus foi ter comigo. E depois que Deus entregou, eu falei, uau, incrível. Mas depois que Deus entregou, eu preciso falar para vocês. Logo veio a voz de Satanás dizendo, deixa isso para lá. Não vale muito a pena não. Não, acho melhor você largar mesmo de mão, porque, olha, você já sabe, você já está cansada de sonhar. Por que você não deixa para lá? Satanás sussurrando isso ao meu ouvido depois que Deus entregou algo sobre a minha vida. Algo que não são meus planos, algo que são planos de Deus. Eu bem sei os planos que tenho para vós. Planos de prosperar, para que terás o futuro que almejais. Esses são os planos que o Senhor tem. Mas por que essa batalha depois, se eu não falei o sonho em voz alta? É que Satanás, ele sabe quando o mundo espiritual ele se movimenta. Satanás, ele sabe quando Deus entrega algo para os seus filhos. O mundo espiritual se movimenta. Aleluia. O Senhor, ele vai trazer uma metanoia para a tua casa, para a tua vida. E eu falei, para o Senhor me ajudar nesse sonho dar certo, eu preciso mudar. Eu preciso mudar minha forma de falar, eu preciso mudar minha forma de pensar. Eu quero viver o que Deus ele tem para mim, mas eu preciso mudar. Eu falei, Senhor, para eu experienciar as suas bênçãos, eu vou precisar de ajuda. E a gente começa mudando a nossa forma de falar. Porque às vezes muitas das vezes a gente permite a nossa boca ser usada pelo inimigo. A gente tende a falar coisas ruins sobre nossas próprias vidas. Não vai dar certo. Não vai fluir. Não, é realmente melhor deixar para lá. É melhor acabar com tudo, porque já não vale mais a pena. Essas não são suas vozes. Você está repetindo a voz que Satanás sussurrou no teu ouvido. E está se esquecendo da voz que Deus ele entregou no teu coração. Qual foi a voz que Deus ele entregou no seu coração? Está havendo levante? Está havendo batalha? O Senhor ele te sustenta. Qual foi aquele mistério que o Senhor ele deu para você? Veio da parte de Deus, pode ter certeza que ele vai te sustentar. Mas ele diz para você e para mim não parar. Continuar na caminhada. Permanecer firme na presença. Não é fácil. A metanoia ela não é fácil. As pessoas elas têm a pensar que só existe a metanoia no processo de libertação. Não, a pessoa era do mundo, aí começou a caminhar na igreja e agora Deus vai moldar essa pessoa, não. Mas nós que somos cristãos, Deus ele mostra todo dia o quão nós precisamos melhorar, o quão nós precisamos mudar. Porque se a gente está pedindo algo específico, já não vem da nossa parte, vem da parte de Deus, porque a gente não sabe orar como convém. Então o Senhor ele vai nos preparar. E o Senhor ele prepara os seus filhos no campo. A igreja é o maior campo. Sabe por quê? Na igreja a gente vai aprender como tratar o nosso irmão. Na igreja tem pessoas com personalidades diferentes. A gente vai ter que aprender a lidar com essas pessoas. Na igreja tem pessoas que Deus ele preparou, que ele separou sonhos diferentes. Ele preparou chamados diferentes. A gente vai ter que saber lidar. Por isso que a igreja, a noiva de Cristo é como ele a chama. Num casamento, o noivo e a noiva precisam se sentar para conversar. Aleluia. Glória a Deus. Precisam ver que existem diferenças. Existem coisas. Mas ele não vai simplesmente desistir da noiva por conta dessas diferenças. Jesus não desiste da sua noiva. Jesus não desiste de você. Por que é que você e eu vamos desistir dos sonhos que Ele colocou em nossos corações? É verdade. Percebendo o mover do mundo espiritual, eu percebi, Senhor, eu preciso orar mais. Meu Deus. A tendência quando o Senhor Ele movimenta os céus a seu favor e o mundo espiritual se movimenta, você sente a retaliação. Você sente o ataque. Deus falou contigo. Você abriu a Bíblia e você vai ver que Deus fala contigo 24 horas. Deus ele fala contigo. Quando Ele te dá uma visão, te direciona para um versículo. Deus ele fala contigo quando você ouve um louvor. Deus fala contigo quando você chama a presença. Deus ele fala conosco 24 horas. Mas eu preciso falar.
Eu já falei aqui, né? Se o Senhor ele tem planos e tem sonhos, Ele vai nos direcionar para aflorar o nosso chamado. E o Senhor ele começou a me usar muito em oração. E aí Ele começou também a me abençoar com visões. E começou a entregar mistérios de orar pela pessoa, o Senhor me mostrar. Ele me dá o discernimento no dia seguinte. Ele falou que se você quiser saber o discernimento no dia, na hora você tem que orar e jejuar mais. Eu falei, meu Deus, que isso, Pai? Mas aí eu preciso falar que para cada bênção que o Senhor dá, tem uma batalha. Eu falei, Senhor, fiquei cansada, Pai. A gente precisa ser sincero. Eu falei, me senti cansada. Mas eu falei, eis-me aqui. Foi o que eu sempre pedi. Eu sempre pedi a Deus. Na palavra de Deus vai dizer, aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Eu sempre almejei, depois que eu comecei a caminhar. Eu falei, Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E teve pessoas que tentaram impedir o meu querer mais. Sempre dizendo, é muito difícil. Sempre vindo com uma palavra de, olha, mas para chegar nesse nível espiritual é muita batalha. Eu falei, não, eu tô aqui, eis-me aqui, Senhor, eu quero, eu almejo, eu me escutar. É difícil, mas eu não posso dizer para você que existe uma vida melhor do que essa. Você tem orado pedindo para Deus aflorar o teu chamado e Ele vai aflorar o teu chamado. Ele vai fazer frutificar, Ele vai fazer florescer, Ele vai fazer crescer. Foi uma promessa, o derramar do Espírito Santo se intensificando. Senhor, Ele é profetizado em Joel 2 e aí em Atos Ele é concluído, mas agora no mundo atual no qual estamos Ele está sendo intensificado. Eis que nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne. E o Senhor tem mostrado já coisas para pessoas aqui na igreja, só que pessoas estão pensando que não vem da parte de Deus, quando vem da parte de Deus. Aleluia. Às vezes Deus já entregou um mistério grande e a pessoa está pensando, nossa, foi o meu pensar, nossa, foi eu que criei, nossa, foi eu que eu acho que foi esse pensamento porque eu vi aquilo. Não, às vezes Deus está entregando e Ele te dá tanta certeza e aí Ele fala, agora a hora que eu vou revelar o que é. Aleluia. E a gente às vezes está, Será que é da parte de Deus? A parte de Deus, ela não faz o barco balançar, ela te dá certeza ainda por qual direção. Aleluia. Jesus, ele sabia que independente do barco balançar ou não, ele ia para Gadara. Porque havia um homem que precisava ser liberto do outro lado, o endemoniado. Satanás não queria aquela vida liberta. Então o Senhor, ele vai aflorando o teu chamado, porque se você começou, examine a si mesmo. Se você começou aumentando na sua fé, buscando ver se você realmente tem essa grande fé, você não se examine e fica parado. Você se examine e se movimenta. Então quando você se movimenta, não tem como o Senhor não abrir os céus e te abençoar. Não tem como o Senhor não abrir os céus e te entregar os mistérios. Não tem como, porque todo aquele que bate, a porta será aberta, e todo aquele que busca, acha. Então não tem como você perguntar, você buscar de todo o teu coração e nada acontecer. Aí a gente tem que pedir ao Deus o seguinte: Senhor, me faça ver nas entrelinhas. É uma oração que quando eu acho que Deus já está falando comigo, eu faço: Senhor, me faça ver nas entrelinhas. Porque na palavra de Deus vai dizer: dê glória no pouco e no muito te colocarei. Será que o Senhor está provendo pouco e a gente está deixando passar? Porque às vezes Deus está entregando o tempo inteiro, está entregando. E a gente está, poxa, mas Deus não fala comigo. Eu gosto muito de falar aqui, já foi falado esse testemunho. A gente tem um telefone lá em casa, aquele telefone antigo que não funciona mais. E era aquele telefone de fio, mas hoje em dia os fios já não funcionam mais. Eu falei, Senhor, vou te ligar. Estou precisando falar com Deus. E a gente começou a ligar, fazer ligações por aquele telefone para Deus. Foi alguma brincadeira interna, mas quando eu falava naquele telefone, eu falava: Senhor, essa oração é para ti. Oração ao Pai. Tem uma chamada direcionada. E nesse dia minha avó estava em casa. Não tem como não falar novamente esse testemunho. Meus pais, minha irmã. E aí eu liguei na frente deles para Jesus. Eu falei: Vô, o Senhor vai vir aqui, vô? Ah, o Senhor vai vir? Ah, que bênção, vem, porque minha avó fez
Uma comida deliciosa, você vai poder comer aqui essa comida. Ah, o senhor vai vir, vô? E o pessoal falando, ah, Beli, para de ser boba. Eu, não, senhor, estou falando com meu avô. Estou falando com meu avô. Estou falando. E eu falei, tá bom, vô, Deus abençoe. Estou te esperando, hein? E desliga o telefone. Aí a gente vem para EBD, é concluído, a gente chega em casa. Foi até no dia da festa da nossa irmã Mirella. Não deu, vamos dizer, chegamos em casa, deu alguns minutinhos, quando a gente, não sei se a gente já tinha terminado de almoçar. Meu avô liga, vocês estão aí? Estou indo para aí. Aí eu ouvi do corredor meu pai falando com meu avô. E aí eu vi no corredor, eu não falei que eu liguei para ele? Aleluia. Eu falei que eu liguei para o meu avô. Eu falei, ninguém acreditou, eu falei que eu liguei para o meu avô. E aí quando meu avô chegou, ele deu testemunho, ele falou, eu não estava pensando em vir aqui hoje, mas enquanto eu estava lá varrendo a casa, eu estava fazendo alguma coisa, Deus mandou eu vir aqui. Eu falei, ele atendeu a ligação. Aleluia. Glória a Deus. Um só espírito. Quem está ligado não perde bênção. Ele chegou e nos abençoou. Ele trouxe um forno grande pra gente. E aí ele falou, olha, eu nem sei por que eu comprei esse forno, porque eu nem uso. Só fiz um frango aqui, mas eu não uso. Talvez eu comprei mesmo para dar para vocês. Deus já sabia que eu ia comprar para dar para vocês. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. A gente vê os pequenos detalhes de Deus. Eu comecei esses dias a aprender a fazer bolo, essas coisas. Eu tinha até postado. E aí eu estava fazendo cuca. E eu estava começando a usar. Eu falei, nossa, Senhor, muito legal. E aí o Senhor vem e abençoa com algo além. Ele abençoou com forno. Eu falei, eita Deus, então o Senhor vai me ensinar muito mais ainda. Eu falei, muito obrigado, Senhor. Qual o tamanho da tua fé? Será que ela vai ser abalada pelos barulhos? Será que ela vai ser abalada pelos nãos? Será que ela vai ser abalada? Como está sendo o tamanho da tua fé? Meu Deus. Sabendo disto, o salmista ele pergunta, Aleluia. em Salmos 45:5, por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. É o salmista falando com Deus o seguinte, falando com a alma o seguinte, alma, tenha mais fé. Às vezes, o inimigo, ele tenta soprar um vento para fazer com que a gente venha duvidar dos planos de Deus na nossa vida. Às vezes, a gente quer, muitas das vezes, deixar se ouvir pelo inimigo. O que foi que Deus te prometeu? O que foi que Deus prometeu para Sara e Abraão? O que foi que Deus prometeu para eles? Não foi Isaac, o filho da promessa? Por que eu vou me levantar e mandar Abraão ter como Agar se eu estou esperando o Isaac? Se eu estou esperando a promessa? Por que eu vou me levantar e abrir uma cisterna que Deus falou para eu não abrir, se Deus ele lançou uma promessa do altar? Se ele tem dado graça, se ele tem movimentado a maré, se ele tem movimentado as águas em meu favor, por que é que a minha alma vai estar ansiosa? Por que ela vai se deixar ser abatida? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. É ele dizendo, alma, você é submissa ao Espírito. Espere em Deus. Alma, a palavra de Deus vai trazer bênçãos para a minha vida. E tem promessas na Bíblia para mim e para minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alma, você precisa se colocar na sua posição de adoração e de humilhação. Glória a Deus. Aleluia. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Cristo está em vós. Se nós cremos, precisamos lutar pela nossa fé. Se nós cremos, precisamos ser como o versículo que diz em Mateus 7:24. Alguém pode ler? Sete 24. Todo aquele
ele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhado-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode continuar. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu. Glória a porque estava Deus. edificada sobre a rocha. Glória a Deus, aleluia. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Aonde a nossa casa está edificada? Aonde a nossa casa ela tem sido colocada? Aonde a tua casa, a tua vida, da tua família tem sido construída? Glória a Deus, aleluia. O Senhor diz para você e para mim que deserto é local de passagem. Você não fica ali, você se movimenta. É por isso que você está pensando que nada está acontecendo. As coisas elas estão fluindo, mas ainda ali é local de passagem. Glória a Deus. As coisas ainda estão se caminhando. O Senhor ainda está te levando para a terra da promessa, para experienciar o novo do Senhor. E uma coisa que eu preciso dizer é: obedeça a Deus. Glória a Deus, aleluia. Obedeça a Deus para você vivenciar as bênçãos do Senhor. Porque aqui muito é Glória a cobrado, Deus. muito é cobrado. Se você tem almejado o episcopado, então caminhe cada vez mais. Se você tem almejado o episcopado, se coloque cada vez mais na posição. Porque não é fácil sentir o peso da mão de Deus. Aleluia. O Senhor havia falado comigo na sexta-feira para eu vir para a igreja. Eu estava arrumada. Aí eu falei: quer saber? Eu vou ir para outra. Aí eu falei: quer saber? Não, porque Deus ele não permitiu. Tinha acontecido uma situação, eu fiquei um pouco chateada. E eu falei: quer saber? Eu não vou ir. Nós somos seres humanos. Precisamos falar. Quer saber? Eu não vou ir. E aí o meu pai, pastor Josias, ele havia falado: vai para a igreja. Aí eu falei, estava birrenta naquele dia: não vou, não quero ouvir. Não quero ouvir ninguém. Aí a missionária Ângela falou a mesma coisa, minha irmã falou a mesma coisa. Aí eu fui abrir a Bíblia procurando conforto, pedindo meio que: Deus, passa a mão na minha cabeça. Aí eu abro, está na palavra de Deus que Deus me deu. Por acaso o Senhor ele tem mais valor em sacrifício do que se ele obedeça a tua palavra? Eu falei: meu Deus, espada. Aí eu fui para Salmos, outra espada. Aí eu abro a live da igreja, espada também, porque a missionária Elisângela estava falando exatamente sobre isso. Sobre como o inimigo tentou impedir ela de chegar aqui. Eu falei: meu Deus, Senhor. Eu falei: não, Senhor, muita espada hoje. Deus ele perdoou, mas eu vou falar, eu senti o peso da mão de Deus. Porque se você está caminhando na presença, a quem muito é dado, muito é cobrado, você vai ser cobrado por cada atitude, por cada fala, por cada ação. Glória a Deus. Jesus ele está voltando para se casar com uma noiva madura. Não há mais tempo para mim. Glória a Deus. Foi o que o Senhor ele disse para mim. Não é porque o Senhor ele me levantou a missionária que eu não erro, que eu não peco, que eu sou santarrona. Não é porque o Senhor ele me levantou que eu não cometo erros. Eu cometo erros. Mas a grande mão misericordiosa de Deus não me deixa permanecer no mesmo local, não me deixa permanecer no mesmo local. Me permite viver da metanoia. Me permite viver. Se Ele é o nosso Pai, Ele nos corrige. Não precisou outra pessoa ir lá me corrigir. O próprio Deus me corrigiu. Glória a Deus. Senti? Senti. Mas Isabelle, não era para você falar sobre isso no altar, não. Tem que falar aqui mesmo. Porque muitas das vezes a gente quer passar uma imagem de: olha aqui, olha, eu sou totalmente certa. Não. Somos falhos, somos pecadores. Aleluia. Se você caiu, o Senhor vai e te reergue. Se você se machucou, o Senhor vai e te levanta. O Senhor, Ele vai te capacitar. O Senhor, Ele vai te fazer caminhar na presença. Mas o que o Senhor Ele entregou para mim, que eu deixo como reflexão para a igreja, Ele fez eu anotar. Qual tem sido o tamanho da sua fé? Aleluia. E como vimos que a fé está ligada à obediência, qual tem sido ou como tem sido a sua obediência perante a Deus? Como tem sido o nosso testemunho perante ao Senhor? Porque Moisés, na primeira tábua que ele quebrou, Deus pode ter relevado.
Enquanto ele estava no monte, o que aconteceu? O povo deveria ter esperado ele descer com a palavra do céu, com uma palavra de Deus. Não, levantaram um bezerro de ouro. Estavam adorando a outros deuses. O que adianta a gente estar pedindo para Deus uma bênção, mas querer continuar vivendo no Egito? Verdade. Estar querendo continuar vivendo lá no passado. Querer ainda construir ídolos para idolatrar. Do que adianta a gente começar a querer caminhar na terra da promessa, viver da metanoia e aceitar as palavras de Satanás contra a nossa vida? Se o mundo espiritual se movimenta quando Deus ele vem ter com você e comigo, por que é que você e eu vamos aceitar aquilo que o inimigo está colocando sobre nossa vida? Levantar aquele bezerro de ouro é retroceder. Voltar atrás, olhar para trás é retroceder. E na palavra de Deus vai dizer que Deus não se agrada com aquele que retroceda. Que retrocede. Então se está difícil, caminhe. Você acha que não vai aguentar, mas Deus não te trouxe até aqui, continue na caminhada. Continue. A palavra que o Senhor ele tem hoje é: qual o tamanho da tua fé? O tamanho da tua fé vai revelar o tamanho da tua obediência. Aleluia. Eu falei, Senhor, eu preciso muito ainda melhorar. E eu falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor usa ainda de misericórdia com filhos que são, aleluia, glória a Deus, falhos. Aleluia. Por isso que quando ele entrega a Isaías ele diz: ai de mim, um homem impuro, vivo no meio de um povo impuro, pecador. Aleluia. Eu vi a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas não é porque ele viu a glória de Deus que ele permaneceria no erro. O Senhor, ele quer abençoar. Na palavra de Deus em Salmos vai dizer que o Senhor, ele vai abençoar a casa de Arão e vai abençoar a casa de Israel. Mas não é de qualquer jeito. Na Bíblia vai dizer o Senhor sempre dizendo: santifique-se. Glória a Deus, aleluia. Santifique-se. Deixe o tempo do Egito para trás. Acabou. Eis que o Senhor, ele quer fazer algo novo na tua vida, Aleluia. na tua casa, na vida da tua família. O Senhor, ele quer fazer algo novo. Nós precisamos estar preparados. Será, aqui no finalzinho vai dizer: se é que já não estás reprovado. Se você vai se examinar, você vai ver como está a sua fé. E você vai ver: será que eu estou reprovado? Se você não desistiu, se você não parou, se você não aceitou aquelas vozes que o inimigo estava tentando colocar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, eu tenho algo bom para te dizer. Quem sabe, pela misericórdia de Deus, a mão misericordiosa dele, quem sabe, se por um momento, nem que seja por um pequeno momento, só por um, eu oro, eu peço, eu clamo, para que o Senhor possa ver a sua igreja. É verdade. Como ele olhou para Jó. Eis o meu servo Jó, um homem bom, justo e honesto. Quem sabe, tudo começou lá na cruz. Ele morreu, ele ressuscitou, e agora aquele que crê e for batizado será salvo. Glória a Deus. Então peço para a igreja que se levante em nome de Jesus. Pode colocar aquele louvor. Glória, glória. Aleluia. Glória, Qual glória, tem sido o glória. tamanho da sua fé? Aleluia. Para aquele que está com falta de fé, o Senhor diz para você e para mim: peça mais.